Oi pessoal, tudo bom? Este é o canal Corte da Espiritualidade e hoje traremos o tema O que é a psicosfera? Com Mônica Medeiros no Paranormal Experience. Bora assistir? Antes de mais nada, já sabem, né? Solta o dedinho no like aí pra gente, compartilha pra quem precisa assistir isso e já segue pra não perder os próximos cortes. Beijinhos e apreciem este corte sem moderação. Então você tem o observador e você tem o atuante, entendeu? Explica pra gente exatamente o conceito de psicosfera. Tem muita gente perguntando aqui no chat também, só pra gente entender com maior clareza. Tá, todo mundo sabe aquelas nuvens pesadas que são os cúmulos e os cúmulos-nimbus, né? A psicosfera é o cúmulos-nimbus, aquela nuvem grossa, pesadona. O que é a psicosfera? É a formação energética que nós, através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, construímos. Porque nós somos geradores de energia, nós somos uns baita geradores, né? Apesar de sermos muito imaturos e não termos muito potencial quântico, nós geramos muita energia. Essa energia se traduz em uma massa energética. E essa massa energética se soma a massas energéticas similares e acabam formando nuvens. Quando essas nuvens confluem, elas ficam mais escuras, mais pesadas, e quando você olha para o céu, você fala, nossa, vai dar um temporal danado. Isso é psicosfera. É como se fossem nuvens de chuva ou céu brigadeiro, aquelas nuvens clarinhas. Clarinha e brigadeiro é quando a psicosfera é boa, quando está todo mundo, né? Um segundo gol do Richarlison, todo mundo, né? Porque, que golaço. Mas, né? Então, aquilo foi um espetáculo. A psicosfera deu uma suavizada, tá? Mas nos outros momentos ela fica mais escura, mais densa, e você olha para ela e você sabe que vai ter um temporal. Então é essa camada de energia que fica abaixo da ressonância de Schumann, né, que é a nossa estratosfera, e que influencia diretamente a humanidade e os animais e as plantas com a sua radiação. Nesse caso do futebol, que tá todo mundo não, vamos dizer lá, 80%, 90% torcendo para o Brasil, isso ajuda na psicosfera? No Brasil, sim, ajuda muito, porque nós precisamos suavizar a nossa psicosfera, está muito ruim. Pessoas que têm ódio, pessoas que têm medo e pessoas que têm ódio de quem tem ódio. Então tá uma loucura total, né? Não é a maioria, tá? Quanticamente falando, 70% da população brasileira está na sua vida normal. Sim. Esses 30% que estão de um lado e de outro é que estão mais alopradinhos, né? Então, o pessoalzinho que está precisando de mais banho de sal grosso, sabe? Tomar chá de lavanda, aquelas coisas para ficarem mais calmos, né? Mas essa é uma situação que nós temos que viver. Por quê? Porque é por aí que você amadurece, né? Então, a psicosfera é formada por todos nós. Você tem, a maioria dos brasileiros torceu muito no jogo. E o segundo gol do Richarlison parece que foi um saca-rolha, né? Foi. Nós berramos, ela estava na casa do consolador, a Débora, e eu no celular berrando, que golaço, tal, porque foi sensacional o gol do Richarlison. E aí isso aliviou a psicosfera. Agora, essa notícia que teve da contusão do Danilo e do Neymar, que não vão jogar agora contra a Suíça, provavelmente não contra Camarões, já densificou de novo. Eu não sei não vão passar, isso aqui, entendeu? Então, é muito volátil, de hora para hora muda. Eventos como esse do Espírito Santo ontem, né? As pessoas que tomaram contato, lógico, você fica triste, você fica infeliz por todos os envolvidos, né? Mas também tem aquelas que ficam com raiva, né? Então, isso abala, a psicosfera piora, ela fica mais densa e mais pesada. Então, é óbvio que ela vai estar na frequência vibratória de um monte de pessoas encarnadas e desencarnadas que vibram nesse nível de raiva, dor, medo, inconformismo, revolta. Então, isso aumenta a parte pesada, a parte ruim da força. Enquanto que você tem pessoas, por exemplo, vibrando luz, vibrando paz, cantando, fazendo um trabalho assistencial, elas são que nem se você jogasse fogos de artifício dentro dessas nuvens e elas espalham, entende? Então, a psicosfera é diretamente proporcional ao nosso quantum energético. Só que é uma coisa que é real. Você precisa de muito mais energia para ficar escuro do que para ficar claro. Você está no quarto escuro, você acender um palito de fósforo, você produz luz. Então, a luz, por menor que seja, ela ilumina muito mais do que a escuridão. Essa é que é a vantagem, é por isso que ainda existe civilização na Terra. Senão, já não existiria mais. Mas aí, então, todos nós, a gente está emanando uma vibração, uma energia que ela está contribuindo. Sim. Com essa psicosfera. 24 horas por dia. Mas a gente também está sob influência disso. Sim, 24 horas por dia. Então, por exemplo, a gente tá numa vibração positiva, Super. amorosa, tal, não sei o quê.
Se a psicosfera ela tá numa vibração muito negativa, muito de medo, de terror e de ódio, por exemplo, o quão a gente tem força para não ser afetado por isso? Enquanto a gente mantiver a nossa vibração boa, enquanto a gente estiver dentro desse oásis de luz, pode acontecer o que acontecer, ela não mexe com você. Vamos dar um exemplo. O Mandela. Mandela ficou 27 anos numa gaiola de 2x2. E ele não deixou o ódio influenciá-lo, ele perdoou. Então, acontecesse o que acontecesse no entorno, ele estava acima. Gandhi, ele estava acima. O que o Chico Xavier passou de difamação, de acusação, ele estava acima. Então, essas pessoas que conseguem manter o equilíbrio interior, porque a harmonia está dentro delas, é um patrimônio delas, aconteça o que acontecer no entorno, elas estão acima. Bom, Jesus estava lá no Gólgota esperando para matar, ele sabia que ele ia ser pego, ele sabia que ia ser morto, os amigos dele dormiram, porque estavam com a maré alcalina fazendo digestão, e apesar dele estar triste, ele não se alterou, ele não perdeu, e ele tinha poder para fazer, tchau, tô indo, já era, danem-se vocês. E ele ficou ali, manteve o quê? Manteve o equilíbrio e a calma, por quê? Porque dentro dele havia paz. Então, nós 3 aqui estamos, nós 5, 6 que estamos aqui. A nossa vibração está super legal. Gente, pode acontecer o que acontecer no entorno. Existem espíritos aqui que são enfermiços. E a vontade deles é que a gente quebre pau, que a gente fale o que não deve. Eles estão super ativados. Só que tem uma horda de luz em volta de nós também nos protegendo deles. Mas se a gente baixar a vibração e deixar um deles entrar, aí ele pode te manipular. Caso contrário... Veja, quem está em cima pode até descer, mas quem está embaixo não sobe. Uhum. Então, eles não conseguem atuar naquela pessoa que tem uma vibração própria mais elevada. Daí Jesus falou, orai e vigiai. Não é você ficar a vida de joelho, contando conta, não é isso aí. Orar é bem agir. E vigiar, quem vigiar é si próprio, presta atenção. Não faz bobagem, porque é só você que sofre. E essa é que é a realidade. Então aí você comentou então que os aliens, por exemplo, né, eles estão afetando diretamente nessa massa de energia da psicosfera. Isso. Você falou que eles estão meio que diluindo essa... Então o que você está querendo dizer, vamos ver se eu entendi, tá? Vou tentar fazer uma interpretação aqui. A gente estava emanando uma psicosfera muito de dor negativa, de sofrimento, de ódio, de raiva e tal, virou aquela mancha densa lá em volta do planeta, ou melhor aqui no sul, né? Você estava comentando dessa onda ufológica, no sul. E aí, basicamente, eles interviram para diluir essa massa densa, porque isso poderia afetar ainda mais a população que está vivendo aqui. Podia alterar o rumo verdadeiro do Brasil. O Brasil, o Chico Xavier falou há décadas e décadas atrás que poderia eventualmente haver um conflito civil no Brasil. É uma possibilidade? É. Mas tudo que o Brasil plantou de solidariedade, de altruísmo, de alegria, esperança e fé para esse planeta, pesa a nosso favor. Entendeu? Então, assim, por um lado, existe o risco? Sim. Vai acontecer? Eu espero que não. Tenho quase certeza que não. Mas, realmente, vamos continuar em frente com o pensamento de que o melhor... Tá tudo certo, o melhor vai acontecer. É a sua escolha? Não, mas paciência. Tudo está certo, é o que tinha que ser. O Brasil ainda tem 8 anos de karma mais denso, e aí nós passamos a respirar um ar bem melhor, né? Mas, gente, vamos esperar primeiro, né? Tem que observar primeiro para ver se as coisas não vão se acertar, não é? Uhum. Falando em coisas boas e... Obrigada por ficarem com a gente até aqui. Até o próximo vídeo!